prontos para mais uma aula? Então, vem comigo. Agora a gente vai falar sobre o reino dos moneras, ou seja, o reino das bactérias. Nós já aprendemos que os seres vivos, eles são separados em 5 reinos na natureza, né? Existem milhares e milhares de espécies já catalogadas, já descritas, né? Mas em reinos nós vamos separar em 5. Então, nós já vimos que todos esses reinos, eles têm em comum o quê? Terem célula, né? Então, nós já vimos que para ser um ser vivo, obrigatoriamente aquele indivíduo tem que ser formado por células. E aí, a gente pode considerar, ou seja, a gente pode dizer que o reino dos moneras é o reino mais simples que existe na natureza. Professora, mas por que mais simples? Sim, porque eles são formados por elementos, por seres vivos unicelulares, ou seja, que são formados por uma única célula, e porque eles também não têm um núcleo definido, eles não têm um núcleo delimitado. Então, a gente vai chamar esses seres de procariontes, né? Ou com células procarióticas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que aquela célula, ela tem a membrana, algumas têm parede celular, só que elas têm o material genético ali dentro do citoplasma de forma dispersa. Ele não está ali guardadinho. Isso faz com que esses seres vivos, eles sejam muito simples, porque eles não têm, assim, uma variabilidade genética muito grande. Então, eles são muito simples. Então, as bactérias, elas podem ser consideradas os primeiros seres vivos que surgiram na natureza. Só que quando eles surgiram, lá nos primórdios do nosso planeta, quando vieram os primeiros seres, os elementos do espaço, né? Como acredita-se que a água e os elementos orgânicos que deram origem aos seres vivos vieram realmente dos meteoros. Então, foi formado um ser arqueológico, um ser inicial, um ser primário, um ser primitivo. E esse ser primitivo, então, ele foi chamado de arqueobactéria. Por quê? Porque seria uma bactéria arqueológica. Só que, como a gente já viu, o nosso planeta ele sofre por transformações o tempo todo, né? Nós estamos passando por evolução o tempo todo. Então, não é diferente com as bactérias. Elas também sofreram modificações, elas também foram evoluindo e elas também foram se modificando ao longo do tempo até chegar, então, nas bactérias que nós conhecemos. A gente pode encontrar bactéria nos mais diversos ambientes. Elas podem viver praticamente em qualquer local, inclusive até existem bactérias, umas bactérias específicas, que elas conseguem sobreviver onde não há oxigênio. Então, a bactéria causadora do tétano, por exemplo, ela gosta de ambientes enferrujados, né? E a ferrugem se dá justamente por quê? Pela falta de oxigênio ali naquele determinado ferro, naquele determinado material. E existem bactérias que conseguem, inclusive, então, viverem em ambientes sem oxigênio. E elas também podem ser parasitas, ou seja, elas podem se aproveitar de outros seres vivos para se manterem vivas. Então, elas podem parasitar quase que todos os tipos de células, de todos os demais reinos. Elas são seres microscópicos, ou seja, a gente não consegue ver a olho nu. E elas podem, apesar de serem unicelulares, mas elas podem viver isoladas ou podem viver em grupos. Mas mesmo quando elas estão em grupos, cada serzinho é um ser. Elas não fazem uma colônia, por exemplo. E aí elas também têm 3 tipos de estruturas diferentes. Que estruturas são essas? Elas podem ter um formato alongado, elas podem ter um formato arredondado, elas podem ter o formato de espiral, ou elas podem ter um formato de S. Então, se a gente for classificar as bactérias, a gente pode dizer que elas têm 4 formas físicas: forma de coco, forma de bacilo, forma de vibrião e forma de espirilo. Então, o coco é o formato redondinho, o bacilo é o formato compridinho, o vibrião é uma forma de S e o espirilo é em formato de espiral. Cada bactéria tem a sua função na natureza. Todas elas têm uma função primordial, elas têm uma função
importantíssima, ou seja, elas fazem parte da cadeia alimentar. Em que momento da cadeia alimentar que elas participam? Elas estão, então, no topo da cadeia alimentar. Por quê? Porque elas estão fazendo decomposição da matéria. Então, todo ser vivo morre, né? E todo ser vivo que morre precisa ser decomposto. Para quê? Para ter espaço no nosso planeta, né? Imagina se todo mundo que morresse, todos os animais, todas as plantas, tudo que morresse, ficassem para sempre na superfície do planeta. Não ia ter mais espaço para ninguém, não ia ter mais espaço para nada, né? Então, assim, a natureza é muito sábia. O que ela pensou? Ela falou, não, vamos fazer uma forma, um mecanismo de que esse corpo desse ser vivo possa retornar, então, para o solo, né, para a própria natureza, para ser reaproveitado por outros elementos. No caso, quando um ser vivo ele é decomposto, ele retorna para o solo em forma de matéria orgânica, e essa matéria orgânica serve de alimento para quem? Para as plantas que são a base da cadeia alimentar. Então, se a gente fosse falar de bactérias, nós diríamos que elas são muito importantes, porque elas estão no topo da cadeia alimentar. Só que tem um detalhe. A gente vai classificar essas bactérias de duas formas. As chamadas bactérias do bem e as chamadas bactérias do mal. Vamos entender? Então, olha só. As bactérias do bem, como eu falei, a primeira coisa, elas fazem o quê? Elas são decompositoras. Algo importantíssimo para a manutenção do nosso planeta. Que o nosso planeta consiga estar sempre se reinventando, se reaproveitando para dar continuidade à vida. Segunda bactéria do bem são as bactérias usadas nas indústrias alimentícias. Então, elas respiram de que forma? Elas fazem fermentação. Elas pegam o oxigênio e elas liberam o gás carbônico. Só que essas bolinhas de gás carbônico, elas servem na indústria alimentícia para quê? Para fazer a fermentação. Então, muitos derivados de leite que são feitos, iogurtes, queijos, Yakult, eles são utilizados o quê? Pela respiração da bactéria. Eles utilizam essa bactéria para fazer o quê? Fazer a fermentação desse vinagre, bebidas alcoólicas, inclusive, qualquer bebida, podem ser utilizadas as bactérias para fazer, então, essa fermentação. Já no nosso organismo, nós temos muitas bactérias. Por incrível que pareça, o nosso sistema digestivo, ele tem muitas bactérias. E essas bactérias que nós temos no nosso corpo, elas trabalham em nosso favor. É o que a gente chama de flora bacteriana. Quando a gente come os alimentos, o nosso corpo ele precisa digerir aqueles alimentos. Só que existem alguns alimentos que nós comemos que o nosso próprio organismo não é capaz de digerir. E aí, o que acontece? É quando entra em ação as bactérias da nossa flora bacteriana, essas bactérias que nós já temos dentro do nosso corpo que não nos fazem mal. E aí, o que acontece? Elas vão fazer essa digestão desse alimento que nós não conseguimos fazer. Então, nós precisamos ter essas bactérias na nossa flora bacteriana. E eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar do Yakult, né? Que são os lactobacilos vivos, ou seja, são bactérias em forma de bacilo, que elas vão ajudar mais ainda a nossa flora bacteriana. Para quê? Para fazer essa digestão do alimento e nosso intestino ali funcionar bacaninha como ele teria que funcionar. E essas, então, são as bactérias do bem. Só que, como eu disse, nós também temos, encontramos, podemos nos deparar durante a nossa vida com as bactérias do mal. E essas bactérias do mal são as que a gente chama de parasitas, ou seja, elas são bactérias que nos causam dano, nos causam doenças. Então, quando essas bactérias do mal, elas entram em contato com o nosso corpo, elas vão primeiramente tentar atacar as nossas células. E aí, com isso, vai fazer o quê? O nosso mecanismo de defesa vai entrar em ação, né? Para sempre que um corpo estranho entra no nosso corpo, nosso mecanismo de defesa, ele entra em ação. Então, com as bactérias não vai ser diferente, ele vai entrar em ação. E aí, com isso, ele vai tentar combater aquelas bactérias. Só que na hora que há esse combate ali do nosso organismo com as bactérias, vai criando-se uma substância que a gente chama de pus.
Então, por exemplo, se você estiver com a garganta inflamada e tiver a presença de pus, que é aquele líquido amarelado, pode saber que quase certo que você está com uma infecção bacteriana. Por quê? Porque justamente quando a nossa célula de defesa vai tentar combater as bactérias, é que as nossas próprias células de defesa produzem, então, aquele muco amarelado. Então, geralmente, quando também é uma doença de pele, por exemplo, que tem as feridas, né, tem aquelas bolhas, e quando tem algum pus saindo daquelas bolhas, então, provavelmente também é uma doença bacteriana. E as doenças bacterianas têm uma vantagem, nós temos uma vantagem em relação a elas, porque nós conseguimos tomar remédios que matam bactérias. Ao contrário dos vírus, que nós vimos na aula passada, não tem um remédio que mata o vírus. Quem é que mata o vírus é só o nosso corpo, né? Os nossos anticorpos que conseguem matar os vírus. Mas com as bactérias, não. Com as bactérias ocorre um processo que os fungos conseguem liberar uma substância que vão acabar, então, com a parede celular da bactéria. E, obviamente, quando ela perde a sua parede celular, ela morre. Então, a gente tem essa vantagem evolutiva, vamos dizer assim, em relação às bactérias, porque hoje já se descobriu que o fungo ele consegue produzir, né, essa substância, então, e mata as bactérias. As bactérias são seres assexuados, ou seja, eles não têm sexos definidos, separados, macho e fêmea, não. O que acontece é o seguinte, as bactérias elas vão se reproduzir assexuadamente, de que maneira elas vão se dividir. Então, uma bactéria consegue se dividir, dando origem a 2 bactérias. Essas 2 bactérias vão se dividir e vão dar origem a 4 bactérias. Agora, o interessante é que isso acontece de forma muito, muito rápida. Então, as bactérias, elas conseguem se dividir com uma velocidade tão grande que quando a gente entra em contato com a bactéria, muito rapidamente, os sintomas aparecem. Por quê? Justamente por causa dessa duplicação delas, que a gente chama de divisão binária, né? Porque uma se divide em 2, e é muito rápido de acontecer, então, muito rapidamente, a gente consegue, a gente sente os sintomas, beleza? Então, como eu falei, as bactérias são seres eucariontes, seres que não possuem núcleo definido, são seres que estão no topo da cadeia alimentar, porque são seres que conseguem fazer a captação dos nutrientes, a decomposição dos seres vivos para devolverem para o ambiente. E são seres assexuados, ou seja, são seres que não possuem macho e fêmea. Beleza? Até a próxima. Beijo, saudade!